Eu gostaria de iniciar tentando me apresentar. É certo, como disse a diretora, que estudei no Rio Grande do Sul, arquitetura. Mas devo dizer que isso já faz 25 anos atrás. Não concluí também o curso de arquitetura, deixei o Brasil em 1966, 67 e fui à Suécia. E lá me formei na arquitetura. Esses 25 anos sem falar o português é uma coisa muito difícil. Eu vou tentar, da melhor maneira possível, explicar naquele português que é meu após esses 25 anos, algo sobre a arquitetura sueca. E vim para cá mesmo por causa do centenário do arquiteto Carlos Ekman, que provém de uma família de arquitetos na Suécia, em Estocolmo, que é muito importante também. E era um arquiteto que se tornou brasileiro, o inverso, portanto, de mim, de uma certa forma. E, ao meu ver, o Vila Penteado tem muito de uma arquitetura, de uma corrente da arquitetura moderna sueca. Não posso dizer que é uma peça da arquitetura sueca, não é, de maneira nenhuma, mas tem determinados traços, acho eu, e vou tentar explicar aquilo que para mim é o essencial e o típico de uma arquitetura sueca, e talvez ao fim vocês tirarão a mesma conclusão do que eu. Eu gostaria, portanto, também de alegar um pouco a um debate sobre a arquitetura que existe na Europa de hoje em dia. Sabe que na Europa, então, se tiram as fronteiras entre os países, a comunidade europeia será uma realidade, provavelmente, dentro de poucos anos. A Suécia ainda não faz parte da comunidade, mas já na Suécia, entre os arquitetos, há um debate sobre o risco de nivelamento. O risco de nivelamento que corre a arquitetura moderna, sendo as comunicações e os sistemas informativos cada vez mais eficientes e não havendo mais fronteiras. Os arquitetos de um país trabalhando no outro, se formando em escolas em toda a Europa. Esse risco de nivelamento que eu gostaria de lhes falar. Também porque, ao meu ver, a minha hipótese é que não há esse tipo desse risco de nivelamento em determinadas condições. E, ao meu ver, existem essas condições na Suécia para que não haja um nivelamento da arquitetura. Acho, portanto, que na Suécia tem uma arquitetura nacional que é muito especial. E para entender a exposição que nós temos aqui em cima e as fotos que eu vou lhes mostrar, precisa saber algo sobre o país, sobre a cultura, sobre a política, porque a arquitetura reflete tudo aquilo. A arquitetura sueca, a arquitetura nacional sueca, de início, não teve como razão uma cultura homogênea, porque não havia na Suécia. Aquilo que causou uma determinada arquitetura neste país era, naturalmente, a natureza, eram as condições climatológicas do país, era o isolamento cultural da Suécia, que é uma região periférica na Europa. Pela escassez de matéria-prima que havia na Suécia. Há madeira, mas não há muitas outras coisas, ou não havia muitas outras coisas naquele tempo. E esses elementos, então, que formavam a arquitetura nacional, foram aos poucos substituídos, acho eu, por um consenso sociocultural e político na Suécia, que foi muito homogêneo durante o século XIX, o século XX. O Carlos Ekman partiu da Suécia exatamente na hora H, na hora em que a Suécia se tornou a Suécia que nós conhecemos hoje. E, portanto, o Carlos Ekman nunca chegou mesmo a fazer parte daquela evolução sociocultural e política que é a base
hoje da arquitetura nacional sueca. Agora, essa era a minha tese. E para provar essa tese, então, eu primeiro vou lhes falar um pouco sobre o país da Suécia, porque eu acho que, já sendo, como ele disse anteriormente, as condições naturais muito importantes, e naturalmente são até hoje em dia, eu devo dizer algo sobre as condições naturais da Suécia. Segundo, a segunda parte dessa palestra vai ser uma mostra de fotos, através dos tempos, sobre a arquitetura sueca. Claro que eu os escolhi, claro que também, de certa forma, supõe a minha tese, senão seria burro. Mas acho também que, de certa maneira, deve ser consistente. E vou terminar, então, para tentar resumir aquilo que, ao meu ver, será o fator comum daquelas obras da arquitetura através dos tempos na Suécia. Mas então, primeiro, alguma coisa sobre o próprio país. Vocês devem notar que eu acho que em nenhuma parte no mundo é habitada da forma que é a Suécia, na mesma latitude. A Suécia não é só uma zona marginal, como diz, em relação ao centro de cultura europeia, mas é também uma zona extremamente nórdica, e que é possível viver no país da Suécia e da Noruega é por causa do Golfo, que torna o clima mais ameno. Mas em outros países, em outras partes do mundo, na mesma latitude, não é possível manter uma vida da forma que se tem na Suécia. Sabe que na Escandinávia se cultiva trigo até a zona ártica, até o círculo polar. Isso tudo devido ao Golfo. Numa zona que tem 3 meses de dia e 3 meses de noite. Nem toda a Suécia é ártica. A Suécia é um país extremamente comprido também. Tem uns 2.000 quilômetros de comprimento. E isso significa que a distância do sul ao norte da Suécia é a mesma distância que ao sul da Suécia até o Milano, no norte da Itália. É claro que, então, um país com essa configuração contém em si zonas climatológicas, culturais, etc., de natureza, de condições naturais muito diferentes. A área da Suécia é de uns 450.000 quilômetros, isso não diz muito, mas é 10 vezes o tamanho da Holanda. E, portanto, um país bastante grande, coberto de mato, praticamente. Não é como a Holanda, um país intensivamente populacionado. A população é muito pouca, muito escassa na Suécia. Tem 8 milhões de habitantes só. Nós temos, em média, 19 habitantes por quilômetro quadrado no país, o que é muito pouco. Na zona norte, tem 1 habitante por quilômetro quadrado. Dizem também que a característica do sueco é que ele é calado. Muito. Não devem estranhar, se for sozinho, num quilômetro quadrado. Mas agora, a maior densidade populacional da Suécia é no terça parte do sul do país. Lá existe mais uns 2/3 da população total. Em cidades, mas a Suécia ficou cidadina, uma cultura cidadina, a partir do século XX. No início de 1900 e tanto. Muito tarde, em relação a toda a Europa, que tem uma cultura urbanística de séculos e séculos. Não havia na Suécia. Era uma população rural. As nossas cidades na Suécia são pequenas. Eu nem ouço dizer, numa cidade de 20 milhões aqui, que Estocolmo, que é a nossa capital, tem 1,6 milhão. É uma cidade com medidas brasileiras pequeníssima. A segunda cidade, de Gotemburgo, tem 0,6, 600 mil habitantes. Malmö e Uppsala, que são a terceira e quarta cidade, tem uns 300, 400 mil habitantes. Portanto, as cidades são pequenas, as cidades são novas,
são pequenas, e a população foi urbana a partir de poucas gerações atrás. Conhecendo um sueco, você saberá que os avós dele, do Frank Svensson, por exemplo, certamente são pessoas de uma zona rural. A maior parte dos suecos tem isso, tem avós e primos, etc., numa zona rural, fora das cidades. Portanto, não é uma população, uma cultura muito urbanizada. A Suécia foi industrializada muito tarde, por isso as nossas cidades são relativamente jovens. Houve uma intensa imigração da Suécia para o exterior, para os Estados Unidos e para a América do Sul também, causada pela famina. A Suécia era um país extremamente pobre. No início deste século, nós tivemos um nível de qualidade habitacional a mais baixa do norte da Europa. Era um país muito pobre. Fora da Irlândia, não houve país na Europa que perdeu tanta gente através da imigração em poucas décadas. Mais de 20% da população da Suécia imigrou, deixou o país por causa das condições, por causa da famina. E isso... Como? Da fome. Da fome. E isso, então, faz menos que 100 anos atrás. Na minha opinião, a arquitetura sueca é muito homogênea, mas também, sabendo isso que vocês agora sabem, sabe que é uma cultura, é uma sociedade monocultural, a Suécia, o que faz uma distinção entre a Suécia e muitos outros países. Tem períodos da arquitetura que são muito distintos uma da outra. E o característico, acho eu, dos estilos arquitetônicos na Suécia é que um período que sucede a outra mantém características dos períodos anteriores e que todo novo período mantém um diálogo também com o passado sueco, dos séculos atrás. Isso torna, então, isso é a base, acho eu, da arquitetura nacional sueca. E agora, então, gostaria que nós entrássemos na segunda parte aqui, vendo as fotos. É uma casa sueca, casa típica, deve ter uns 200, 300 anos. Isso não tem importância, porque este é o tipo de casa que houve na Suécia fazem 1000 anos atrás. São troncos de árvore empilados numa na outra, um sistema muito simples, tem condições climatológicas ótimas. No verão, há verão mesmo na Suécia, é fresquinho, e no inverno está bastante quente. Coberto por neve, adquire uma câmara extra, um colchão extra que mantém então o calor dentro da casa. Esta casa todo sueco mantém na sua alma e constitui também um símbolo também pelo original sueco. Mas vem mais símbolos. A segunda, não, faz favor. Também essa é um tipo de construção, uma arquitetura sem arquitetos. É uma tradição sueca, tanto o vermelho, que é uma mistura de ferro e tinturas, que é tipicamente sueca, e que se usou durante séculos na Suécia. Até hoje, essa aqui é a cor mais favorita também dos arquitetos. É claro que também se construía em pedra, mas são as casas de valor especial. Aqui é uma igreja do século XII. Haviam outras também, que são as fortificações. Essa aqui é principalmente do século XV, mas as primeiras partes daquela construção aqui é do século XIII. Eu também tirei esse castelo do século XV, também para mostrar um pouco o inverno, o que significa a falta total da expressão da natureza e
e um castelo que é um dos mais antigos na Suécia. Outra. E passamos para o berço da nação sueca, porque o que nós vimos antes é o tipo de um período antes da história do reino sueco. O rei da Suécia, que era da família Vasa, nasceu nesse castelo. Este é uma parte de uma fortificação. Essa aqui é uma das obras da arquitetura mais importantes. Vou lhe mostrar mais arquiteturas da herança mesmo sueca da arquitetura. O interior daquele castelo do século XV é um interior que foi repetido em novos estilos da arquitetura até no nosso século. Foi tão grande a importância daquele meio ambiente. Isso aqui fala da solidez, fala da tranquilidade, fala de um sentido de família. Aqui é o quarto do menino Gustavo Vasa, que ficou o primeiro rei da Suécia. Mas agora o que se nota nessa arquitetura aqui é que os aspectos da fortaleza, os aspectos bélicos das construções de pedra, foi transformado numa outra coisa. É um castelozinho sorridente, leve, de uma arquitetura que tem muito em comum com uma arquitetura que eu vou lhe mostrar mais tarde, que se fala o Swedish Grace. É um dos primeiros aspectos, um dos primeiros exemplos desse tipo de arquitetura leve, simples. Não é leve, não é simples a arquitetura que foi construída pouco depois daquele primeiro castelo, e que era o castelo do rei dentro de Estocolmo. É um castelo que, naturalmente, simboliza muito a arquitetura dos castelos suecos. Foi desenhado não por suecos, por arquitetos franceses. Os primeiros arquitetos na Suécia não eram suecos. Não havia educação de arquitetura na Suécia, e não havia mesmo suecos que estudavam arquitetura no exterior. Importava-se arquitetos da França, da Alemanha, de certa parte, França principalmente, e da Holanda de vez em quando também. Esse aqui é um arquiteto francês. Ficou sueco. Os filhos dele continuam a obra durante muitos anos. O Castelo de Estocolmo. Não eram todos os castelos ou as casas, mansões das famílias nobres na Suécia, não eram castelões e não eram castelos de pedra. Esse aqui é uma mansão de uma família nobre, toda em madeira, e com a tradicional cor da madeira. A parte mais velha é a parte de baixo, né? E originalmente é uma casa de um piso só. Mais tarde, no século XVI, foi construído com mais um piso. Em 1770 foi construído uma das primeiras, digamos, aglomerações. Não eram cidades propriamente ditas, mas em redor das indústrias férreas na Suécia, que é uma das primeiras indústrias, construiu-se alguma coisa que poderia se chamar as cidades. Lá se juntavam então os operários, moram naquela fila de casinhas aqui, com a igreja de um lado e a outra foto. E do outro lado, o castelo. Então, entre os dois nós de poder, a igreja de um lado e a família nobre do outro lado, então moravam nessa tipo de cidade construída, cidade planejada do país, 1770. Aqui vamos ver uma das casas
do patrimônio nacional e que teve uma importância muito, muito grande para os arquitetos suecos. E o pavilhão de Haga. Haga era uma outra família real, e o pavilhão aqui é do Gustavo III, um rei que foi assassinado, por exemplo. O rei era muito interessado em artes, e alguns dizem que este rei era realmente um dos primeiros arquitetos suecos mesmo. A estrutura, naturalmente, a gente pode semelhá-lo, tem alguma semelhança com Petrópolis, por exemplo, mas nota-se uma arquitetura, inspiração francesa, mas muito leve, muito simples. E a próxima foto. E com um interior que simboliza algo que do mais importante, talvez, da cultura sueca e da arquitetura sueca, é o interesse pela natureza. Vivendo num país do nosso tipo, a natureza é uma força perigosa, mas também por ser uma força muito grande na vida dos homens, o sueco até hoje se poderia dizer que tem a natureza como a sua religião. Aquele rei na Suécia. Olha, esses vidros são de que época? Essa aqui é de 1700 e... Exatamente, vamos ver aqui. – 1788 foi construído. E a sala de espelhos. Houve um rompimento desse estilo sueco a partir de 1800. Foi importado para a Suécia um dos marechais do Napoleão, que tornou-se rei da Suécia e trouxe consigo um estilo de arquitetura que era diferente. Esse aqui, que é do Rosendal, o Vale das Rosas. 1823 foi construído. Outra vassoura. Com jardim do estilo inglês. Mas nota-se então, comparando, vocês têm até aqui, nesse país tem muitas obras da mesma época, o estilo aqui é muito diferente, aquele sendo a simplicidade, tendo uma simplicidade de expressão aquele castelo real do rei importado da França. Mas naquela época eclética da arquitetura, onde se misturavam muito os estilos diferentes na arquitetura, eu trouxe só uma foto. Eu não tenho, talvez, muito respeito, porque essa é a época da arquitetura, mas essa aqui é a frente da Universidade de Uppsala. Foi desenhado em 1877 até 85, e eu acho que tem traços comuns com muita arquitetura também no Brasil. É uma arquitetura internacional, e houve, por volta da construção dessa casa, em 1980, uma reação muito, muito forte entre os arquitetos jovens. Um desses arquitetos jovens, nessa época, é o Carlos Ekman. E o Carlos Ekman, pelo que eu vi, o Carlos Ekman estudou arquitetura em Copenhague e em Estocolmo, justamente na época da reação contra a arquitetura eclética. E essa casa, a universidade, representa o tópico daquela época. A próxima, professor. E o interior. Poderia ser em qualquer outra parte do mundo. Outra. A classe burguesa fazia muito grande parte da crítica contra aquela arquitetura, que era uma arquitetura para a nobreza, para a casa real, etc. E a arquitetura popular da burguesia que estava surgindo no país, através da industrialização, tomavam muitos traços da arquitetura clássica sueca.
em madeira, com a vista sobre o lago, próximo à natureza. Próximo. Agora, um dos que mais forte reagiram contra essa arquitetura era o Ferdinand Boberg. Boberg era contemporâneo a Carlos Ekman, na Escola de Arquitetura em Estocolmo. Uma das primeiras obras dele é esse aqui é do projeto de concurso. A outra, que para mim tem muita semelhança com a Vila Penteado, é o Teatro Dramático do Estocolmo. Uma arquitetura leve de Fredrik Liljeqvist. A obra foi feita em 1901 até 1908. Ele também era o contemporâneo com Carlos Ekman, em Estocolmo. Agora, a época do Art Nouveau na Suécia foi muito curta. Durou uns 10 anos. E a reação contra esses jovens arquitetos que reagiram contra o ecletismo na Suécia foi muito forte. Mas nota-se também que era justamente na época da grande imigração da Suécia. 1 milhão de suecos deixaram o país. O que se fez então? A arquitetura e a arte sueca voltou para trás para o original sueco. Rejeitou totalmente aquela arquitetura moderna que era e universal, de certa forma, que era a arquitetura do Art Nouveau. Voltou às raízes. Voltou a alguma coisa que na Suécia se chama o romantismo nacional. É claro que isso assim não eram as casas suecas originais, vocês já ouviram, mas era uma interpretação, era um romanticismo acerca da arquitetura original, que era a base daquela nova arquitetura do romantismo nacional sueco. É outra casa. É uma mistura de estilo viking com outras coisas. Mas teve um impacto muito grande na arquitetura sueca. E até hoje, vocês vão ver no museu, está aqui em cima também um museu mais recente do Vasa, do navio Vasa, tem muitos traços comuns com essa arquitetura aqui, essa busca dos raízes na arquitetura sueca. Outra. O interior. Outra. Foi relativamente curta também este período. E foi sucedida a um período que tentava misturar um pouco do Art Nouveau com os traços originais. Essa aqui é a prefeitura de Estocolmo. Na época foi uma das casas um dos edifícios mais criticados do país. 1911 a 23, Ragnar Östberg. É um arquiteto a estudar mais próximo, é um arquiteto muito interessante, acho eu, e um dos mais importantes da Suécia, certamente. Próximo. O interior, o romanticismo, vocês notam, tem traços dos castelões, aqueles que eu lhe mostrei, do quarto do Gustavo Vasa, mas há também um traço modernístico naquele edifício. E este salão também. É lá onde há as festas do Nobel, do prêmio Nobel, cada ano. Vamos adiante. Um dos arquitetos novos do país era Gunnar Asplund. Gunnar Asplund é outro arquiteto que a gente deve conhecer, se a gente for interessado pela arquitetura sueca. É um dos arquitetos mais interessantes. Essa é uma obra que foi feita quase que paralelamente ao anterior. E nota-se aqui uma mistura entre o classicismo, o Art Nouveau e um estilo clássico. Essa foto talvez não seja dos melhores, mas o ritmo da localização das janelas e portas apresenta uma dissonância que certamente não é clássica, mas que dá uma tensão muito interessante à fachada. Agora, houve uma preocupação muito grande na Suécia com a pobreza no país,
país estava sendo industrializado, o Partido Social Democrata chegou ao poder. E tudo isso teve um impacto também na arquitetura, é claro. E em Estocolmo, no período de 1920, isso é, após a Primeira Guerra, houve uma construção de casas muito grande, uma construção habitacional. E os arquitetos suecos, em contrário ao que aconteceu em muitos outros países, foram fortemente empenhados naquela construção de casas para a população, para a classe operária das novas cidades suecas. Em toda a Escandinávia havia um interesse pelo classicismo. Foi rejeitada com aquele período do romantismo nacional, mas há também um aspecto muito romântico naquele estilo classicista. Isso aqui também é uma construção de casas para uma classe superior, a classe operária, claro, mas há aspectos que na Europa toda foi muito notada. A arquitetura sueca ficou um símbolo, se classificou a arquitetura sueca com o nome de Swedish Grace. Continuava, naturalmente, a construir em materiais de madeira e também com a tipo de coloração que é original mesmo das épocas antigas. Outro. Uma das obras mais interessantes do Gunnar Asplund, aquela vila branca que eu mostrei antes, ele era mesmo um dos primeiros modernistas. Na Suécia se chamam funcionalistas, porque o modernismo na Suécia foi muito fortemente ligado ao funcionalismo. A função dirige a forma. Isso aqui é uma biblioteca central de Estocolmo, uma construção muito interessante. Nota-se o portão quase Egito, de um estilo muito estranho. Foi desenhado em 1927-30. E o portão é a coloração da obra, uma coloração muito clássica. Próxima. A construção habitacional aumentou na Suécia cada vez mais. Nós vimos aquelas casas em roda do século XVIII, início do século XVIII, entre a igreja e o castelo. Agora, nos 30, o funcionalismo sueco se desenvolveu cada vez mais. Houve em toda a Europa a preocupação do bom gosto. Foi um presidente do nazismo e muita gente na Europa tem um problema enorme com essa época, com os seus arquitetos que ditavam mesmo o bom gosto. Isso não correspondia a um ideal popular, mas através de todas as disciplinas de desenho e de forma, trabalhava-se com o bom gosto. E foi muito construído nos 30 na Suécia para do tipo habitacional, sempre pelos arquitetos melhores do país. Uma outra construção sueca que é funcionalista mesmo é do Gunnar Asplund. É o crematório. É uma arquitetura que acho muito brasileiros se reconhecem nessa arquitetura. É uma arquitetura que, ao meu ver, combina uma arquitetura clássica com a arquitetura modernista. É uma das obras-primas da arquitetura modernista na Suécia mesmo. Próximo. Essa aqui é em cor. É uma simplicidade extrema. É o crematório que é lindo. A natureza não é natural. Foi criada uma natureza que muito corresponde à natureza original do país, com colinas suaves, com as florestas escuras naquele crematório. É um ambiente muito lindo. E continuava-se a trabalhar com habitações. Todo o corpo de arquitetos na Suécia foram empenhados na construção habitacional, o que também é específico para a arquitetura nórdica.
A maior parte das casas de habitação foram criadas por arquitetos mesmo. Isso aqui é após a Segunda Guerra Mundial. Aumentou a construção de casas e o nível de vida na Suécia estava aumentando fortemente. Próximo. Nota-se que a forma de estrela, a forma que se juntam, isso para obter o máximo de luz, o máximo contato com a natureza fora dos apartamentos. Os apartamentos são extremamente bem desenhados, áreas mínimas para todas as funções, sem excessos. O que tornou um símbolo da arquitetura que, após a guerra, houve delegações e delegações que vieram para a Suécia estudar a arquitetura habitacional sueca. E foi se aperfeiçoando cada vez mais. Inicialmente foi uma construção que a moda da Europa Central, a Alemanha e a Áustria foi construída em casas altas, mas também a construção de casas baixas, casas unifamiliares, aumentou após a guerra. Próxima. Mas o volume não era suficiente. O nível de vida que foi cada vez mais alto durante os 50 na Suécia fez necessário, então, um programa habitacional para todo o país. E, então, os políticos social-democratas dos 1950 construíram o programa de 1 milhão. O programa de 1 milhão era um programa habitacional. Dentro das maiores cidades do país, deveria se ter construído 1 milhão de casas durante 10 anos. Exigia, portanto, uma industrialização da construção habitacional sueca. Isso aqui talvez seja uma das obras mais próximas ao brutalismo que era na moda em toda a Europa e acredito também em outras partes. E o tijolo, a simplicidade, nota-se também a parentagem desse aqui com as obras primeiras que nós vimos naquela sequência. Próximo. E foram construídas 1 milhão de casas. Próximo. São construções altas, grandes, e hoje em dia devo dizer que nós temos muitos problemas sociais naquelas zonas. E como arquiteto, acredito eu, pelo menos, que a falta de desenho, falta de arquitetura é uma das razões porque ficou como ficou. Há também outras partes que foram muito bem desenhadas, como essa aqui em Lund. Se realizaram. Um arquiteto dinamarquês e sueco começou a construir um tipo de casas que nunca se havia visto antes. É quase que uma arquitetura do Art Nouveau, fazem novas formas. Outra. Em madeira. A simplicidade do funcionalismo dessa igreja, que eu acho que é uma das melhores, que tem feito uma capelazinha. Nota-se aqui, acho eu, o interesse pelo material natural, sem preparo. Próximo. Um arquiteto escocês que fez grande sucesso na Suécia, Ralph Erskine, que eu acho que muita gente já conhece, fez essa casa na Universidade de Estocolmo. Um racionalismo, ele foi muito influenciado pela arquitetura tradicional sueca. E durante os 1970, após o programa de 1 milhão de casas, voltaram os arquitetos a desenhar as casas unifamiliares, as casas de construção
parcialmente industrial, parcialmente artesanal de casas. E acho eu que nessa simplicidade de casas suecas que combinam melhor daquela preocupação dos 1930, do funcionalismo, com a arquitetura clássica sueca, esse aqui acho eu um exemplo bom disso. O projeto não é um solitário, um projeto faz parte de um conjunto. Cada novo projeto tem, então, que se adaptar à totalidade. E esse exemplo de Kalnoren, de uma arquitetura muito moderna, num ambiente clássico, acho muito bom. Outros exemplos de uma arquitetura numa escala que se adapta à escala da cidade, do meio ambiente urbano, em Estocolmo. Mas há também, como em Kalnoren, uma preocupação sobre a matéria da madeira e o tratamento da madeira, as possibilidades da madeira de enfeites decorativos. Volta aqui quase ao Art Nouveau de novo. Em parte pré-fabricada também. E isso aqui é uma das construções recentes, existem aqui em cima também na exposição, de escritórios no centro de Estocolmo. É uma das, digamos, as explorações mais densas que foram permitidas em Estocolmo. A densidade da construção é muito baixa na Suécia total. Vocês notaram que edifícios arranha-céu quase não existe. E o interior do mesmo edifício. É uma articulação que eu acho muito interessante. Próximo. O Villa Snellman, aquela Villa Branca do Asplund, teve os seus sucessores. Aqui tem um. São arquitetos jovens, recém-formados, em Estocolmo, que fizeram este projeto. É um pequeno restaurante numa zona livre, bastante central em Estocolmo. Os interiores notam o contato com o salão dos espelhos do pavilhão da Haga. Eu mostrei também aquelas igrejas do romantismo nacional. Tiveram também elas um sucessor naquele museu sobre o navio que afundou em 1935. Foi recuperado o navio em 1910 ou 15 ou assim, e hoje foi construído um museu que está pronto agora há 2 anos atrás. Esse museu é um romantismo, ao meu ver, quase que no nível do romantismo nacional. É também um navio, um objeto da história nacional sueca, claro. Esse aqui é um projeto que é um pouco atípica. Se a gente fosse procurar as raízes desse projeto, seria do crematório do Gunnar Asplund, que eu mostrei inicialmente. É um racionalismo da arquitetura que é muito interessante. A DIS foi também construído no meu município, onde eu trabalho, e tem uma relação toda especial com esse edifício, é claro. É um arquiteto que teve muitas obras na Suécia, muitas obras grandes, o Rosengren. Próximo. E há outros, como, de novo, o Museu de Jönköping. Uma arquitetura que, acho eu, é uma reinterpretação do Art Nouveau, de certa forma. Não tem nada a ver com o racionalismo, o modernismo, o funcionalismo sueco anterior. Vamos ver para dentro. Com uma coloração quase classicista, mas que também notam. Essa aqui é do mesmo arquiteto
como é que se chama? A escola de música em Gotemburgo. Acho que na Suécia há mesmo uma arquitetura nacional, desde os séculos passados até hoje, devido, creio eu, às condições especiais de que lhes falei, da condição também que a Suécia é um país monocultural, em contrário a muitos outros países. Eu acho que uma arquitetura nacional sueca, como nos apresentam, tem se desenvolvido durante um período muito longo. E isso leva-me a acreditar que aqueles valores e as ideias comuns que constituem uma cultura são muito mais fortes e muito mais estáveis do que o homem moderno muitas vezes cria, em vista das influências de todos os países que nós recebemos através da televisão, dos filmes, da cultura de outros países. A base cultural de um país parece ser muito mais estável do que a gente muitas vezes pensa. Na arquitetura sueca há uma procura constante da ordem, da harmonia, da simplicidade. É uma procura humanista, creio eu. Há também uma muito forte valorização da natureza. Na Suécia, a natureza tem um valor quase religioso. Eu também diria que a forma arquitetônica é o sistema político, social, materializado. A arquitetura reflete o sistema sociocultural e político da Suécia, que foi muito constante durante todo esse século. Eu diria também que a arquitetura é uma função daquilo que é típico do desenvolvimento sueco social-democrata, que se trata de uma igualdade, se trata de um aspecto social da toda a política sueca e da cultura sueca. A nossa história política e cultural exige dos nossos arquitetos uma relação nítida entre a forma e a função, a forma e o conteúdo. Obrigam os arquitetos suecos a sempre estar indagando sobre aquilo que é coberto pela forma arquitetônica. É uma questão, acredito eu, cultural. Eu acredito que em poucos outros países é tão fácil relatar o desenvolvimento da sociedade sueca à arquitetura como é na Suécia. Não há muitos outros lugares onde os arquitetos foram empenhados tanto na produção habitacional para toda a população, como na Suécia. Acredito eu que, para finalizar, para os arquitetos suecos, a arquitetura não é principalmente uma questão de estética, é uma questão de ética. E essa é a interpretação da arquitetura sueca que eu gostaria que vocês levassem consigo depois dessa palestra aqui e depois de terem visto a exposição aqui em cima. Muito obrigado.